Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma atividade de matemática. Sei que esse período não é fácil, nem para vocês que estão estudando, né, através desses vídeos. Tem um monte de vocês que não tem acesso à internet, às vezes até mesmo um celular. Não está sendo fácil nem para vocês e nem para a gente. Mas juntos vamos superar tudo isso e com a graça de Deus nós vamos voltar às nossas aulas um dia, né? Nossas aulas presenciais. A nossa aula de hoje vai ser nós vamos revisar um pouco do que nós já havíamos estudado durante essas 2 semanas de aula que a gente teve em março. Nós iniciamos sobre conjuntos numéricos. E hoje eu vou fazer uma revisão desses conjuntos e vou colocar 2 atividades para vocês, tá certo? Olha, os conjuntos numéricos, nós temos aqui primeiro os números naturais, que é representado pela letra N. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, são os números inteiros positivos, a partir do 0. Como tem uma reticência, eles são infinitos. Lembrando, esse conjunto dos números naturais nós estudamos no 6º ano. Quando a gente chega no 7º ano, né, nós vamos estudar um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que são os naturais mais os negativos. Ou seja, quem são os naturais? A partir do 0, todos os positivos. E os negativos são os números que tem todos antes, numa reta numérica que tem antes do 0. Ou seja, os números que aparece o sinal de menos. Então, eles são os negativos. Olha, vejam aqui, no centro nós temos o 0. À direita nós temos os positivos, reticência porque ele é infinito. E à esquerda nós temos os números negativos, onde vocês vão conhecer por causa desse sinal de menos. Todo número que não tem sinal de mais ou que esteja sem o sinal, eles são números positivos. Já os negativos não, nós precisamos representar com o sinal de menos. Então, quando eu pego todos os números positivos e todos os negativos, eu formo um conjunto representado pela letra Z, chamado de números inteiros. Quando a gente passa, né, de 6º, 7º, 8º anos, nós vamos estudar um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Que é representado pela letra Q. Quem são esses números racionais? É a junção, ou seja, a soma dos naturais, que são os positivos, mais a fração, né, as frações, e uma dízima periódica. Aí vamos aqui, ó, tá aqui os negativos e os positivos. Então, o conjunto N e o conjunto Z está aqui dentro dos racionais. E temos também as frações. Todo número que pode ser representado na forma de fração, ele é chamado de números racionais. Dízima periódica é exatamente aquele número, por exemplo, eu tenho 2,33. Então, eu tenho aqui, antes da vírgula, eu tenho um número inteiro. Depois da vírgula, eu tenho a parte decimal. E é chamada de periódica porque tem um número que está se repetindo. Reticência porque ela não tem fim. Então, isso aqui é chamado de uma dízima periódica, onde o período é o número que se repete. De onde surge a dízima periódica? Exatamente da divisão de um número. E nós acrescenta o conjunto dos números irracionais. Esses irracionais são o número π, né? Quem é o número π? Primeiro vamos entender o que é o número π. O número π foi descoberto pelos matemáticos quando eles pegaram algo redondo, ou um copo, uma bacia, uma moeda, fizeram isso aqui, ó. Depois, esse total aqui, você coloca numa reta numérica e você tem quantos centímetros? Por exemplo, aqui são 24 centímetros. Isso aqui é chamado de comprimento da circunferência. Os matemáticos pegaram esse comprimento, dividiu pelo diâmetro, olha. Esse espaço que tem aqui, ó. Isso é chamado de diâmetro, onde vai de uma borda da circunferência a outra.
Do mesmo jeito, eles colocavam numa reta, no caso aqui deu mais ou menos 10 centímetros, esse diâmetro, e formou uma divisão. Pegou o comprimento e dividiu pelo diâmetro. O resultado foi 3,1451, ou seja, vários números depois da vírgula e sem ser período, ó. Não tinha número se repetindo. Então, eles chamaram de número, esse número aqui chamado de π. E, para representar ele, ficou 3,14. Então, esse número 3,14, que representa aqui, no caso, o π, ele é chamado de número irracional. Vejam, se tiver só o número 3,14, é um número decimal. Agora, na hora que aparecer, quando tiver o π, então ele é irracional. Mas se tiver somente dessa forma, 3,14, ele é um número racional. Outro número também, que é classificado como números irracionais, são as raízes que não, raiz quadrada não exata. Nós temos aqui raiz de 2, raiz de 3 e raiz de menos 5. Olha, quando você coloca numa calculadora, que você vai colocar o símbolo, nesse caso aqui a minha, ela não tem o símbolo da raiz. Mas você aperta a raiz e aperta o número, vai dar um número com muitas vírgulas. Então, esses são chamados de números irracionais, porque é o não periódico. Por exemplo, se você tem 3,13, 14, 15, 16. Então, aqui você tem um número que é uma dízima não periódica. Não tem um número se repetindo que nem tem aqui na periódica. Então, essas dízimas não periódicas são classificadas como número irracional. Outra maneira também, vocês podem ver no celular de vocês, ou no celular, ou numa calculadora. Por exemplo, para você calcular uma raiz que ela é não exata. Aí você vem aqui, ó. Exemplo, a raiz de 2. Vejam o monte de número que deu aqui na calculadora, no caso do celular. Mas elas são infinitas, porque não tem mais espaço na calculadora do celular para aparecer número. Então, esse caso aqui é o exemplo de uma dízima não periódica. Então, a raiz de 2. Isso vai acontecer com a raiz de 2, vai acontecer com a raiz de 3, a raiz de 5, de 7. São números que não têm raiz exata, são classificados como números irracional. Agora, se você tiver uma raiz de 9, um exemplo, eu tenho a raiz de 9 aqui. Você vai dizer, raiz de 9 é classificado como número racional? Não. Por quê? Porque 9 tem raiz exata, que é 3. Por que é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, só é classificada como número irracional as raízes não exatas, certo? Então, essa é uma pequena revisão, porque a gente já tinha visto isso na semana que a gente parou as aulas. E aqui vai 2 atividades para vocês responderem. Qualquer dúvida é só me perguntarem. Olha, pessoal, a atividade que vocês vão resolver só são 2 questões. Junto vai esse exemplo aqui que eu expliquei, né, dos conjuntos. E no final tá aqui a observação. Juntando todos esses conjuntos aqui, os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais formam o conjunto dos números reais. Ou seja, todos os números são reais. Ou seja, do conjunto dos números reais. Então, vamos aqui. Na primeira questão, você tem aqui um quadro 1, onde tem vários números. Pode observar que tem vários números. Tem números decimais, números positivos, negativos, dízima periódica, certo? Então, vocês daqui, no segundo quadro, ó, transcreva 3 números do quadro 1 para o quadro 2, observando a organização de cada conjunto. Ou seja, aqui onde tem essa coluna naturais, você vai tirar 3 números daqui que seja natural. Inteiros, você vai escolher 3 números desse quadro que seja inteiro. Racionais, vai escolher 3 números desse quadro que ele seja classificado como racional.
Vai 3 números daqui, vai colocar nessa coluna dos irracionais. Quem são desses números aqui que são irracionais? Coloca 3. Reais. Quem são os reais? Você vai dizer. Também, você só vai... Lembre-se, você desses números aqui, vocês só vão tirar 3 números para cada coluna. Depois, a questão de número 2, você vai responder quem sou eu. Não sou um número natural, não sou um número inteiro, não sou racional, mas se sou real. Então, quem é esse número? Que não é natural, que não é inteiro, que não é racional, mas ele é real. Então, são essas 2 questões que vocês vão fazer e enviar para mim, certo? Eu só quero fazer uma observação. Lembrando, números decimais é aqueles que aparecem vírgula. Eu sempre digo isso a vocês. Então, o número decimal, ele também é classificado como número racional. Por quê? Racional são escritos em forma de fração. Então, se eu tenho 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Esse resultado, que é um número decimal, porque aparece vírgula, é o resultado da divisão de 5 sobre 2. Então, ele é um número racional. 8 dividido por 3, olha, o resultado 2,666. É uma dízima periódica. Então, ele é um número racional. Aqui nós temos outro número decimal. Qual a diferença desse número decimal para esses 2 que foi citado aqui, olha, acima? Observe que aqui deu uma divisão exata, apesar de ser decimal, mas é uma divisão exata. Então, ele é racional. Aqui a divisão, o resultado foi não exato, é uma dízima, porque repete, é um número racional. Mas esse daqui, ó, esse exemplo, a diferença, ele é um número decimal, porque tem vírgula. Mas observe, ele não deu uma divisão exata, porque observa a reticência, e não é uma dízima periódica, porque ó, não tem um número se repetindo aqui, olha, são vários números. Então, esse número, ele não é racional, ele é um número irracional. Certo? Então, eu aguardo o retorno de vocês.